ar, Unidos contra o Câncer, seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. FM 87.9, da Conquista, também no nosso podcast Unidos contra o Câncer, no YouTube, né? Também hoje a gente está fazendo essa gravação também no Instagram, ao vivo. E como sempre, sejam bem-vindos para poder participar. Eu percebo que a cada episódio, a cada convidado, a gente vai aprendendo também, que sempre a gente que resolve, né, entrar numa área que não é a sua, mas acaba que a gente vai começando a entender, ver aquilo que realmente a gente pode acrescentar, e cada vez mais a gente vai buscando uma seleção de convidados que falam diretamente ao tema, que nosso podcast se chama Unidos contra o Câncer. Então, nada que especial do que trazer uma grande profissional, amiga, companheira, né, nessas lutas, para poder a gente discutir esse tema central, né, que é Unidos contra o Câncer, mas sempre trazendo a sua peculiaridade a cada área de atuação e tudo aquilo que aquela pessoa pode nos acrescentar. Lembrando que esse nosso podcast ele busca unir informação, emoção, ciência e humanidade na luta contra o câncer. E lembrando que nosso projeto é um projeto social, ele é independente e precisa, né, do apoio. Né? Curta, compartilhe, é importante, né, no Instagram, no YouTube, você curtir, se inscrever, compartilhar, porque quanto mais pessoas chegarem esses episódios, as informações, mais vai mostrar, né, o algoritmo de que tudo que a gente está fazendo realmente é valoroso à sociedade, né? E também convidar você, né, o empresário, você da sociedade civil, que tem o desejo de fazer algo importante pensando no ESG, na governança, na sustentabilidade, na responsabilidade social, é algo importante estar se unindo, né? Não só Unidos contra o Câncer, outros projetos sociais, né? Instituto Cola Amigo, Casa do Amor, realmente pessoas que estão aí sérias para poder realmente atuar onde às vezes falta, né? Onde que às vezes o braço do Estado, o braço da sociedade, às vezes não consegue chegar. Então é importante a gente ter todas esse apoio. E falando então, né, do nosso episódio hoje, sempre eu falo de propósito, que muitas vezes a dor nos ensina, e hoje a gente vai falar de educação, né? Educação que realmente desde quando a gente nasce, e é algo que realmente vai nos moldar e muitas vezes fazer a diferença ou não, né? Como pessoa, como profissional, como cidadão. E esse tema hoje é algo que eu espero que vocês gostem. Para mim, eu sou suspeito, mas espero que realmente venham agregar. Nossa convidada é uma profissional e mulher admirável,
que transformou a experiência pessoal de perda, né, ressignificou muito da sua atuação, mas que já tem uma longa carreira aí na parte da atuação, na parte de saúde, de empreendedorismo, na educação, que é a nossa querida Márcia Peruccio, né, enfermeira, empresária da saúde suplementar e presidente, né, líder aí do grupo Vita Saúde e também estudante de medicina. Geralmente eu não repreendo, né, falo assim, nossa, que loucura, eu sou suspeito, né, na realidade eu sou um dos apoiadores na hora que eu vejo essas loucuras, né, dessa correria e ainda buscar fôlego, né, para poder entrar nessa seara, essa grande batalha, né, que é realmente conciliar e fazer um curso sério, né, como medicina. Márcia, vamos começar desde o começo, desde o embrião. Me conta aí, para quem não conhece você, quem é Márcia Peruccio e como você se define como pessoa, como é que foi lá desde o embrião até a garota e chegar até aqui, nossa querida Márcia. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer meu querido Renato Marinho, doutor Renato Marinho, uma pessoa que eu admiro muito. E essa admiração, eu já o conhecia antes da Dani e depois da Dani é encantador ver você atuar como profissional. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Melodia FM. Muito obrigada pela audiência e vamos em frente aqui nesse podcast. Vou contar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, eu estou aqui com um misto de satisfação, curiosidade e ansiedade. E o tema, ele é muito instigante para mim, né? Então, você me perguntou aí quem é Márcia? Eu acho que eu resumo em uma palavra só. Eu sou uma mulher buscadora. Então, o que é ser buscadora? Eu estou sempre inquieta buscando alguma coisa. Eu nunca fiquei parada. Então, eu comecei minha formação como graduação como enfermeira. Fiz formação em terapia intensiva. Queria complementar porque eu já estava envolvida em unidade de terapia intensiva especializada em cardiologia em Salvador. Eu sou filha de Salvador e fui adotada por Vitória da Conquista. E lá eu fui para São Paulo fazendo Dante Pazanese a especialização em cardiologia, enfermagem cardiovascular. Me tornei especialista, a primeira enfermeira especialista em cardiologia na Bahia na época. Não existia, porque não tinha formação na Bahia, então fui para São Paulo, voltei, eu tinha especialização em enfermagem cardiovascular e atuava numa unidade de referência, Hospital São Rafael, unidade de referência na Bahia, né? Que é a unidade de referência. E depois disso, eu sempre tive um tino para a gestão dentro da área da enfermagem. Como enfermeira de assistência, eu era sempre eleita para fazer a gestão de algumas coisas. E eu fui fazer gestão. Então, eu fui fazer um Master Business Administration, gestão executiva em saúde. Depois, eu fui fazer gestão empresarial com foco em gestão financeira. Depois, eu entrei pelo caminho do Sebrae. Fiz o Empretec e fiz toda a formação, sou Sebrae-teca, com muito orgulho, adoro o Sebrae, fazendo merchan aqui para o Sebrae, mas é maravilhoso. Mas logo que eu me formei, eu montei um serviço sem isso, sem nada disso, sem essa formação. E assim eu fiz abri uma empresa de assistência domiciliar e já cuidava de paliação desde aquela época. Tudo começando lá em Salvador, primeiro? Tudo em Salvador. Certo. Tudo em Salvador. Então, essa sou eu, uma pessoa buscadora, uma pessoa que fui buscar a formação, fiz mestrado em administração, entrei no doutorado, aí surgiu que eu vim para cá, né? Mas aí a vida segue aí, né? Foi um processo. Como é que foi chegar até Conquista? Chegar até Conquista foi por amor, né? Tinha uma proposta sedutora do meu esposo, que é cirurgião, implantar o serviço dele aqui, ele queria de alguma forma que eu viesse. Na época, nós tínhamos 25 anos de casado, hoje temos, acho que 38, 38 anos. E se ele ficasse aqui e eu lá, e a gente ficaria muito distante. E ele me pediu muitas vezes, eu falei, poxa, eu vou abandonar tudo. Eu tinha uma vida profissional toda montada lá. Eu fui coordenadora de um curso de graduação por 14 anos. Depois que eu saí dos 25 anos de UTI, né? Quase 25 anos de UTI, concomitante, eu ainda atuava como docência. E aí eu vim por amor, para seguir o projeto meio dele. Eu falei, meu Deus, cheguei em Vitória da Conquista, o que é que eu vou fazer?
só tem uma coisa, cuidar de gente. E quem é o nosso nobre colega, amigo? Conta aí quem é uma pessoa que é admirável, né? Jorge Faria, Dr. Jorge Faria, cirurgião bariátrico, cirurgião geral, né? É muito atuante aqui em Vitória da Conquista e região. É um excelente profissional, sou suspeita para falar, mas as pacientes dele adoram, né? Mas aí tirando o lado afetivo, para a gente que tem realmente um profissional que realmente tem um cuidado, ele é cuidadoso com os pacientes e além, né, desse cuidado que a gente da área de saúde tem que ter, mas a relação médico-paciente dele é muito boa. Realmente essa questão do feedback dos pacientes realmente chama atenção. Eu vou só dar licença aqui rapidinho, só para poder puxar que talvez melhore, né, o som, né? Colocar aqui mais perto de você. E como assim, eu fiquei tão empolgado com o Márcia aqui do meu lado que eu nem falei direito o tema, né? Vocês que já estão aí já sabem o tema, mas o nosso tema é transformando perdas, né, em propósito. Qual é a força da educação, né, no combate ao câncer? E para quem nos conhece aí, nosso foco inicial está sendo em relação ao câncer de colo de útero. Então, Márcia, ela do transcorrer desse episódio, a gente vai perceber a ligação desse tema com tudo que ela vem fazendo e que pode ainda, né, fazer muito mais, né, Márcia? Me conta aqui, e como é que você chegou aqui em relação a desenvolver o Vita Saúde? Conta aqui pra gente como é que essa parte desse trabalho, como é que surgiu, até do ponto de vista de empreendedorismo, de possibilidades de trabalho. Conta aí pra gente. Renato, eu já tinha sido, como eu lhe falei, dona de um serviço em Salvador. O primeiro registrado na Junta Comercial se chamava na época, entre 88 e 89, se chamava Florence Serviços de Enfermagem Limitada. Foi a primeira clínica de enfermagem em Salvador, ficava ali em Ondina. Eu atendia pacientes na clínica para cuidados com ostomia, sempre pacientes com reabilitação de alguma forma, pacientes com estoma, né, de modo geral, curativos especializados, e atendia em domicílio com internação, com os modos que eu tenho aqui, inclusive com oxigênio. Oxigenoterapia, ventilação. Bom, enfim, então eu já tinha uma experiência, mas naquela época, meu filho Daniel, ele teve leucemia com 8 meses. E eu parei minha vida. A empresa tinha 3 anos e alguma coisa. Eu cheguei a cuidar, tenho a honra de dizer aqui que eu cuidei do professor José Silveira. Eu cuidei de vários pacientes importantes em Salvador. Vocês devem ter ouvido falar do professor Dr. José Silveira. Professor Dr. Aulício Peltier de Queiroz, uma sumidade na ginecologia e obstetrícia da Bahia, com o meu serviço. E não existiam as outras empresas de home care, que eu não vou citar o nome, que estão aí postas no mercado, né? Só tinha eu. E era muito difícil o mercado entender a forma de pagar. A fonte pagadora, que eram as operadoras, não entendiam como era que isso fazia. Então, os pacientes pediam ressarcimento. Pagavam para mim, pediam ressarcimento. E com aquela coisa de ser mãe, os filhos pequenos, meu filho com câncer, aquela coisa toda, essa história já me acompanha, né? Eu aí fui diminuindo o atendimento. Minha sócia, nesse momento, Teodolina, foi morar em Brasília. O esposo cirurgião cardíaco foi morar em Brasília. E eu fiquei sozinha. E aí eu terminei fechando a empresa. E aí quando eu cheguei aqui, por amor, né? Ficar com o companheiro, eu pensei onde eu vou me instalar profissionalmente com o mesmo patamar de trabalho que eu já tinha conquistado. Eu falei, vou montar um serviço de assistência domiciliar. E dessa vez vai dar certo. E aí fui cada vez mais me capacitar para montar. Passei 5 meses pensando no nome, escrevi no papel e saiu Vita, porque em latim Vita é V-I-T-A, e eu, por liberdade poética, né, empresa, eu queria botar uma coisa diferente, e para ter questão de NPI também, para dar um diferencial, eu botei V-I-T-T-A, saúde, tudo junto, Vita Saúde. E aí, assim, surgiu com essa marca linda, né, que vocês podem ver aí no mercado, que eu escrevi o que eu queria. Eu queria a vida dentro da casa com agilidade, com rapidez.
E aí o designer gráfico, que por acaso é meu sobrinho, Rafael Perruccio, né? Uhum. Ele fez essa logo que está aqui até hoje. E aqui nós estamos. Quanto tempo já, Vita Saúde? Fiz 10 anos, Eu tô inclusive vendo eu vim você- a caráter. Eu vim exatamente com os 10 anos da Vita. Fez 10 anos quando? 10 anos, sexta-feira, dia 28 de março. Nossa, que se tivesse combinado eu não ia saber. Pois é. Tá vendo? Então hoje a gente está brindando aqui, porque, 10 olha, anos, parabéns. eu passei dos 3, dos 5, dos 7, cheguei aos 10. Então a minha empresa já atingiu a maioridade, né? Nossa, muito bom, parabéns, fico muito feliz aí. E o que o Vita, o que vocês, as dificuldades que tem nessa parte de atenção domiciliar, e aí considerando, né, o cenário baiano, nacional, como é que você vê essa parte, o que isso é importante, às vezes as pessoas que estão acompanhando podem às vezes não entender, qual é a sua visão em relação a esse campo e o que tem de desafios aí? Esse é o ponto. Primeiro eu preciso sempre explicar o que é a Vita Saúde. Todo mundo sabe, quando visualiza a placa de um hospital, sabe que é um hospital, tem uma referência de um hospital. Ali é um atendimento específico hospitalar. Eu faço pré-hospitalar. Tudo que está na atenção pré-hospitalar. Então, hoje eu tenho assistência domiciliar, ou seja, o cuidado à saúde dentro do ambiente domiciliar, desde o pontual, do mais simples, um curativo simples, ao mais complexo. Apenas fisioterapia ou apenas fono, ou acompanhamento nutricional em domicílio, mas não é esse atendimento nutricional para gerar massa muscular ou para emagrecer. É o atendimento nutricional ao paciente com necessidades nutricionais específicas. Pacientes com déficits absortivos e outras coisas mais. Então, a gente faz em domicílio até a internação propriamente dita com a equipe multiprofissional. Ou seja, eu consigo fazer internação 6 horas, com a equipe só 6 horas, quando é uma baixa complexidade, 12 horas com média complexidade e alta complexidade 24 horas, com ventilação mecânica ou sem ventilação mecânica. Nós temos técnico na casa 24 horas, ou 12 ou 6, fisioterapia, nutrição, fono, médico com visita domiciliar, um background da nossa base. A nossa base é instalada na... Posso falar? Pode falar. Avenida Braulino Santos, número 90, bairro Candeias. Vita Saúde, fica muito próximo, é uma escola que é referência aqui, que chama Maria Salomé. E lá nessa base nós temos uma central de comunicação, de regulação, onde nós temos a visibilidade de todos os pacientes que estão acamados em seus domicílios, ou não acamados, mas em atendimento, e a gente monitora. E eu tenho, para dar esse suporte, uma pequena frota de ambulâncias totalmente equipadas, com RDC 2048 lá dentro. Se você for fazer checklist ali de cada ambulância, você vai ver que elas têm tudo que está na RDC 2048, que é a resolução que baliza o atendimento de unidades móveis no Brasil. E como que a internação domiciliar ela é importante na oncologia? Tem tudo a ver. A oncologia, ela tem vários momentos. O paciente que passa por uma situação oncológica, e você como oncologista sabe muito bem, ela tem várias fases. Tem a fase do diagnóstico, tem a fase inicial do tratamento, tem a fase de remissão da doença, quando a gente fica feliz, a fase da cura ou não. Os pacientes que não entram nesse estágio de cura, eles vão entrar em diferentes estágios de tratamento paliativo. Porque as pessoas têm uma ideia de que paliação é só para aquelas pessoas que estão no estado de finitude. Exatamente. Não, você pode levar 20 anos em paliação. Viver bem, viver com qualidade. E é isso que é a minha praia, é isso que eu faço. Cuidar dos pacientes, dar visibilidade à qualidade de vida, uma expectativa melhor dentro daquilo que é restrito, que é o caso do paciente que não consegue atingir a cura completa no tratamento oncológico. E já falando, eu já vi esse adentrar, essa fala dos cuidados paliativos, eu acho que tem a ligação por você tentar em medicina? Também.
Porque já vamos entrando nessa parte de educação e para as pessoas entenderem. A gente está criando aqui, né, um gancho para poder chegar nessa tema. Parte. Como é que isso aí influiu? O que é que você, Renato, sua visão da educação? Um dia eu trabalho na minha sala, meu escritório, e eu sempre, minha rotina é olhar e-mails de manhã logo cedo e repassar para os setores aquilo que é necessário. E sempre tinha mensagem do Sebrae de cursos, mensagem das faculdades Maurício Nassau, FAINO, e eu passava assim para os setores, e às vezes passava para o RH quando era especialização, pós-graduação, graduação, mandava para PSC, para seu conhecimento e divulgação. Teve um que eu recebi para o conhecimento meu e eu fiquei porque eu disse assim, vestibular de medicina. Aí eu falei assim, meu pai estava se ultimando e meu pai nunca gostou, nunca queria que eu fizesse enfermagem. Ele queria que eu fosse médica, ele era advogado, contador, na ideia de meu pai, ele não queria, ele achava, minha filha, você é uma menina tão inteligente. E eu dizia, pai, eu vou ser enfermeira, e fui. E isso em 2020, bem na pandemia, a prova não pôde ser presencial, teve que ser online. Uhum. E eu fiz a prova, passei e meu pai não soube que eu passei. E aí um primeiro motivo foi meio que resgatar um sentimento de filha, afetivo, de dizer, pai, eu fiz aqui para você também. Entendi. Eu vou fazer, é uma coisa legal e eu vou fazer para você também. E porque eu amo cuidados paliativos, eu sou da assistência domiciliar. E a paliação dentro da assistência domiciliar é o nosso... Não é carro-chefe, eu não gosto de usar esse termo, mas é o que dá mais sentido a gente, né? Uhum. Com respeito a todas as morbidades que a gente atende. Entendi. E me conta aqui, como é que essa questão, né, da educação chegou até essa parte hoje de estar aqui junto com a gente? Como é que foi sua trajetória de usar essa parte de educação junto com os projetos que vem aí de Janeiro Verde? Conta aí pra gente. Então, eu tenho que dizer uma coisa, que um país, um estado, uma cidade, um município, um lugarejo só progride com a educação. Isso é ponto. E a saúde, sem educação, não existe. Você não pode considerar que um país é um país saudável, um país que tem uma baixa escolaridade, que tem condições socioeconômicas precárias. Você vê só as estatísticas. Se você pegar fator de risco para a doença X, eu vou chutar qualquer uma aqui, você vai ver lá. Condições socioeconômicas, grau de escolaridade baixo. Não é verdade? Uma delas, câncer de colo de útero. Uma delas, câncer de colo de útero. As doenças cardiovasculares estão muito relacionadas com a educação, estão muito relacionadas com a condição socioeconômica de comprar alimentos de melhor qualidade. E, no caso do câncer de colo de útero, é educação. Isso meio que me incomodava, né? E eu sempre... e teve uma situação que realmente impactou para mim na minha vida, mas eu acho que eu vou deixar você conduzir aí da melhor forma. Mas fica à vontade. Como diz, a estrela aqui é você. Você tem total liberdade poética para ditar a conversa, seu raciocínio, pode ficar à vontade. Então, é o seguinte, eu comando hoje uma empresa com quase 300 colaboradores. Eu estou em quase todo o estado da Bahia. São mais de 17 municípios. Hoje, eu sentada aqui, eu tenho paciente em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, acho que Brumado, Caetité, Guanambi, Jiquié, lá no sudoeste do estado. Então, assim, estamos caminhando aí para a região leste. Oeste, eu tenho uma área de abrangência. Paulo Afonso, cobertura, ainda não. Tivemos proposta, mas ainda não. Eu faço para lá cobertura de
para comando da polícia, a ambulância vai e faz aqueles treinamentos pesados de 10, 15 dias, que o motorista volta com 10 quilos a menos em uma semana, que vai para o meio do sol. A gente faz isso e, assim, o que é que acontece? A gente tem essa área de abrangência, né? Oeste, sudoeste e sul do estado. Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Feira, Itasionápolis, porque eu sou prestadora de serviço do SUS, com maior honra. Eu não falo orgulho, essa palavra eu já estou excluindo do meu vocabulário. Muita honra. Eu sou servidora do SUS. Eu falo assim, eu sou empregada do SUS, prestando serviço. E a gente atende, claro que eu tenho outros planos, eu atendo particular, eu atendo tudo, mas o povo do SUS é atendido pela Vita Saúde nesses municípios e é muito lindo ver. Então, assim, eu, com essa área de cobertura, atendendo, cuidando de muitos pacientes com câncer, eu recebo uma funcionária minha com câncer, que chega para minha sala, uma menina linda, que tinha acabado de completar 30 anos, ou ia completar 30 anos, ainda não tinha completado 30 anos, 29 anos. E como todos me chamam de Pro, que eu sou professora, eu acho que do coração, e todo mundo termina... Eu tô com esse resultado de exame, quando eu olhei, eu respirei fundo, eu fiz, a gente vai cuidar disso, não se preocupe, isso aqui vai dar certo. E foi Daniele mudou minha vida. No momento em que ela me deu aquele resultado de exame, eu falei, não se preocupe, eu cuido de você, você vai morar comigo? Ela, não precisa, eu moro com as amigas, ela tinha um problema social, né? Que você já deve saber como profissional médico dela. E o que é que ocorre? Eu me apaixonei por aquela menina, ela já tinha quase 5 anos trabalhando comigo. E naquele momento, eu acho que Deus me deu ela como filha, que era um sonho para mim ter uma filha. E Dani se transformou a minha filha. Eu fiz tudo que uma mãe faz. Eu queria muito ter uma filha para eu botar lacinho de cabelo, fazer as coisas, trocar fraldinha. Eu cortei o cabelo de Dani, eu penteava o cabelo de Dani, eu troquei a fralda de Dani. Eu botei Dani literalmente no meu colo. Eu dei comida na boca de Dani, eu fiz tudo que uma mãe pode fazer. E eu nunca imaginei que eu fosse capaz de amar alguém que não tivesse saído do meu útero. Eu pari Dani com o coração. E como é que foi essa trajetória dela? Ela foi câncer de colo de útero, não foi isso? Dani teve uma situação diferente. Dani teve um adenocarcinoma. Mas para mim é simbólico. Não importa que não tenha sido o HPV, né? Que ela teve um câncer e não foi visto no preventivo que ela tinha feito meses antes. Entendeu? É uma das coisas que a gente trabalha para melhorar essa qualidade. Então, ela tinha preventivos regulares. Ela fazia todo ano. Como que você consegue chegar com um diagnóstico de cara, estadio 3B? Foi. Você lembra? Então, essa história impactou demais a minha vida pessoal. Mudou a minha vida, mudou a vida do meu esposo, que virou pai junto. Nós nos revezávamos à noite. Acordados. Era um pouquinho outro, porque ela tinha... Eu posso contar aqui? Pode. Eu vou contar uma coisa aqui que não contei assim pra... É privê. Eu levei Dani pro Capão, porque eu queria que ela vivesse uma experiência mais subjetiva da dor, da náusea, do vômito. Algo que tivesse em contato com a natureza. Me diziam que lá tinham o remédio que eu podia usar nela, que era a cannabis, para melhorar a náusea. E eu levei Dani para lá e foi maravilhoso. Foram 3 dias maravilhosos no meio do mato, do nada. Não tinha celular, não tinha nada. Foi muito bom. E a gente dava as gotinhas para ela amenizar a dor. Mas a gente riu muito. Porque eu trouxe uma coisinha bem guardadinha dentro. E ela, a senhora não vai levar? E se a senhora for pega? Eu falei, eu vou dizer assim, você é pai, você é mãe. Mãe faz qualquer coisa.
Mãe é capaz de fazer qualquer coisa. E realmente tudo que aconteceu, né, essa transformação da perda, virou algum propósito depois disso tudo para sua vida depois disso e para o hoje? Primeiro foi dentro da empresa, porque ela me implorou para não afastar. Tinha um relatório de um certo doutor Renato pedindo o afastamento do trabalho e ela começou a chorar, porque eu chamei o RH para poder afastar, né? Eu, por favor, não me afaste. Eu falei, eu não posso, porque vai sair na manchete. Aí, para dar risada, eu falei, vai sair na manchete. Empresária explora paciente em tratamento de câncer. Aí ela riu. Ela conseguiu tirar o riso dela. E, não posso fazer isso. Aí ela tornou a implorar, por favor. Eu disse, então vamos chamar aqui, vamos montar E ela não queria que ninguém soubesse, mas mesmo assim eu disse, eu não tenho como. Pelo menos a chefe da RH e o chefe, o gerente da empresa. E aí sim a gente fez. Ela, uns 2 anos antes, eu já via uma letra linda e eu falava, que letra linda, você está fazendo esse relatório super bem feito, um relatório bem feito. Que ela trabalhava, era médica, era enfermeira do setor de emergência. E o nosso setor, ela ficava na central de regulação e ia para os atendimentos de APH, código 1, né, que é código vermelho na escala de Manchester. E Dani tinha uma experiência de auditoria. Eu falei, Dani, você vai ficar na auditoria agora. Colocamos ela na auditoria e ela não soube, depois de 1 ano, ela reduziu 18,1% da glosa da Vita Saúde. Ela não soube. Ela ficava numa sala separada, com luva. Eu contratei uma pessoa só para mexer no prontuário, que vinham do domicílio, para ela auditar o prontuário. Com máscara. E isso faz bem para o tratamento. Aquilo que a pessoa está motivada, tudo tem que ser individualizado, né? Como é que essa parte... Impactou meu RH em ter uma visão diferenciada de como lidar com o colaborador. A gente mudou muita coisa. Os funcionários mudaram uma forma de ver a empresa também e viram como a gente acolheu um e a gente acolheu qualquer um. E já acolhemos vários, né? Eu tive algumas situações de profissionais na vida que já partiram. E a gente deu atendimento semelhante. E o cuidado com Dani era muito, muito especial, porque ela era uma pessoa especial. Doce. E assim, a gente aprendeu a não só realocação funcional, a gente aprendeu que a gente precisava ter um plano de saúde com cobertura, uma cobertura legal para os colaboradores. E eu coloquei Saúde Bradesco naquela época, até 2019, pré-pandemia, botei Saúde Bradesco para todos os colaboradores. Aí veio a pandemia, eu não consegui manter o Saúde Bradesco. Tudo isso foi chegando, né? Pra gente ver. Porque eu amava tanto aquela menina, eu falei, como é que eu vou deixar sem cobertura? Como é que eu vou deixar? E se tiver outro aqui? Então foram várias mudanças, foram impactando. E como é que foi o reencontro dessa história, né? Que a gente já tinha passado por esse período, até chegar no Projeto Janeiro Verde. Como é que está sendo esse reencontro aí nesse tema e como é que a educação você consegue perceber uma participação? Olha, foi um reencontro feliz com o Dr. Renato. Eu recebi seu convite maravilhoso, Renato, de assistir uma palestra, eu acho que em 2021 ou 2022. Não foi 2022. Não, 2023, não foi não? Não, 2022. Foi porque 2023 eu fiquei um pouco fora. Não, mas quando começou o projeto mesmo foi início de janeiro de 2023. Então foi em fevereiro de 2023. Você fez uma reunião. Foi no início, foi. Lá em cima na Unacom. Isso. E tinha depoimentos de várias pacientes que estavam passando ou já tinham passado por a situação do tratamento do câncer de colo de útero. Acho que não tinha ninguém de mama lá, eu acho que só tinha de câncer de colo de útero. Eu fiquei impactada. Você sabe, você viu ali. Eu saí de lá muito impactada. Eu até dei uma pausa, eu senti que você impactou, eu deixei um tempo. Eu fiquei um pouco retraída, no fundo que eu ainda estava com meu coração muito machucado da perda, né? Que eu não creio em perda, eu creio que a gente devolve para o universo. Aliás, ninguém nos pertence.
tudo pertence a Deus. E eu fiquei muito impactada com o depoimento daquelas mulheres, com a vontade que elas tinham de contribuir com o depoimento delas para que a gente se sensibilizasse. Eu senti que elas queriam que a gente se sensibilizasse. Olha, faça alguma coisa para que outras pessoas não tenham aquilo. Fui para casa e fiquei. Eu tenho que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa por Dani. Aí eu falei, não é só por Dani, é por outras Dani. Eu não quero. Eu vi que você perguntou assim, exatamente por que o projeto, porque entrou no projeto Janeiro Verde. Eu não quero que existam outras Danis, porque tem até um mote aí, que todo mundo vê, que é aquele que você atende ao amor de outra pessoa, aquele paciente que você cuida, é também o amor de alguém. Sim. Né? É também o amor de alguém. E aí eu pensei, se eu amei tanto Dani, né, o amor de mãe, como eu amo meus filhos biológicos. E às vezes meus filhos ficaram com ciúme, de verdade. Homens feitos ficaram com ciúme. E eu fiquei imaginando assim, o que eu posso fazer? O que eu, Márcia, pessoa física, eu pessoa física, não pensei nem a vida. O que eu posso fazer? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu mandei uma mensagem para vocês dizendo que eu estava disponível, que você precisasse, que eu gostaria muito de contribuir, que a Vita Saúde, de alguma forma, se pudesse estar presente, a gente poderia. E aí o tempo passou, tentamos estreitar algo na área de educação. Eu falei, vamos levar isso para as faculdades. Vamos fazer com que os jovens, estudantes de medicina, se sensibilizem com essa causa e a gente monta uma grande liga, um grande projeto de extensão. E eu tentei um pouco, mas eu acho que tudo tem uma hora certa, sem ser piegas, porque eu não gosto de ser, mas tem uma passagem muito bonita na Eclesiastes 3, que diz, tem um tempo para tudo, tempo para sorrir, para chorar, tem tempo de guerra, tem um tempo de paz, tem um tempo para vencer, tem um tempo para perder, tem um tempo para vencer. E naquele momento não era o momento do projeto Janeiro Verde. E não era também o meu momento, certamente. De repente volta essa nova onda, acho que é uma segunda onda. Até as ondas, né? As ondas vem essa nova onda e eu disse, olha, eu não posso sair daqui mais. Eu não posso sair daqui mais. E aqui eu estou. O projeto Janeiro Verde, para mim, hoje é uma causa. É uma causa. A gente sempre fala assim, ideologia, eu quero uma para viver. Então, isso para mim é uma causa. Por Dani e por zilhões de Danis que já se foram. E para que novas Danis não venham a sucumbir pelo câncer. E acaba que essa questão de quando pergunta, Renato, por que câncer de colo de útero, né? Então, são essas histórias, e queira ou não, uma história igual a de Dani, acaba que isso vai impactando a gente como profissional. E Dani é algo que nos uniu também, né? Em relação à questão da ideia, da gente ter nosso conhecimento, e vem ali, às vezes, vai ser uma inspiração, um insight, dependendo do ponto de vista que a pessoa vê, mas aquilo ali, com certeza, aquelas feridas cicatrizam, né? Passam, mas é algo que você tem que aprender, né? A gente tem a dor, né? A frustração, e são essas questões que nos ensinam, né? Para poder realmente ressignificar e criar algo, né? Que você possa realmente sentir mais ativo, falar assim, mais, como eu vou dizer, proativo, né, em relação à questão. Porque às vezes a gente está na nossa área de atuação e muitas vezes você se sente mais passivo. Eu vou usar um termo que você estava falando, me veio aqui. Pertencimento. É uma questão de pertencimento. Você é médico, lida com oncologia, se submete diariamente a várias emoções e no momento em que você para refletir, de fato, minha atuação como médico, ela é muito técnica, mas eu quero pertencer a isso, essa história desse cuidado de uma forma plena.
Então, eu acho que o termo para você, pelo que eu vejo você, eu não estou me incluindo nisso, porque eu não tenho nem um átimo nem uma pequena parte do que você está investido de tempo, de alma, de coração desse projeto. É pertencimento. Você pertence a isso. Você se fez pertencer a isso. E a gente que lida com projetos, você com a parte de liderança, eu sempre falo que a gente às vezes tem que tentar ser uma pessoa, influenciar, né? Ser uma liderança, né, para a pessoa. E eu acho que tudo passa, muitas vezes, de você tentar fazer as pessoas enxergarem com seus olhos. É lógico que tem pessoas que são mais fáceis, quando se tem algo, né, em comum, então, para chegar e trazer, pode nos ser parte do Projeto Janeiro Verde. Então, é muito mais fácil uma pessoa que passou e pelo conhecimento que você tem, de enxergar com os olhos. Eu falo muito do grego ânimos, né? Você encher de alma aquela pessoa. Então, acho que a questão importante que a gente tem é muitas vezes quando você tem algo, principalmente questões nobres, né? Queira ou não, você pensar em erradicar uma doença que não deveria existir, eu vejo uma coisa muito difícil, né? Não acho que é algo muito nobre que está ali perto de você e que você pode fazer. Eu acho que é uma forma até de felicidade, né? Às vezes aquela questão doação, da filantropia, existe uma questão que você faz e você se sente mais vivo, né? Você se sente mais feliz. Então, tudo passa de você conseguir, mesmo a pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que nunca, você trazer e dar alma para aquilo que você está lidando, né? Você encher de ânimo aquela pessoa. Tocar a alma do outro. Tocar a alma da pessoa, né? Porque, assim, para mim, eu diria que eu estava mais predisposta. Então, para mim, eu acho que, de certa forma, seria até muito desconfortável para mim se eu não tivesse me sensibilizado para essa causa. Eu diria que eu estaria muito na contramão do tempo. Pelas minhas crenças, eu acho que, graças a Deus, que sempre quando o universo está falando alguma coisa aqui comigo, eu estou sempre com o ouvido bem aberto para estar sensibilizada. Mas quem não passou por essa experiência, quando é tocado por isso, é muito lindo, isso é muito especial. A pessoa foi tocada para fazer aquilo, não teve ninguém com câncer, não perdeu ninguém com câncer, mas a pessoa luta por aquilo, acredita naquilo, isso é muito... dá uma, como eu vou dizer, você fica feliz de você ver uma pessoa justamente que não tinha nada e que, como diz, vive aquilo ali com você sem nunca ter, é algo assim que eu falo, poxa, será que eu teria essa mesma capacidade de chegar nisso aqui? E a gente, você fica feliz, fica muito feliz. E conta pra gente, o que você vê hoje na educação, dentro dessa parte de combate e conscientização de câncer de colo de útero? A gente está chegando hoje no último dia, né, do Março Lilás, que é o mês nacional de combate ao câncer de colo de útero. E você veio a caráter. Tá vendo? Ele veio a caráter. E hoje foi um dia bastante especial e eu falo de crescimento pessoal, né? Hoje a gente, dentro do projeto, a gente fez uma ação no presídio, né? Sim. E assim... é algo que a gente trabalha justamente os grupos de vulnerabilidade. A gente sabe que a questão da vulnerabilidade social ela é maior, tem um papel muito grande dentro do câncer de colo de útero. E quando você pensa ainda na mulher, né, da população carcerária, aí que é invisível muitas vezes, né? São população que realmente demanda, né? E é do direito, né? Você realmente, a pessoa tem que cumprir aquilo, né? De dívida à sociedade, mas não quer dizer que ela tem uma dívida que você também não vai prover, né, os seus direitos, as suas necessidades, e é uma forma também de ressocializar. A partir do momento que você atua, você acaba atuando de uma outra forma também para que aquela cidadã que está voltando, você contribuiu também para que ela seja realmente reinserida, né, na sociedade. Então hoje foi algo assim bastante... agregou muito, né? Eu acho que tudo a gente que tem dentro do projeto de desenvolver é algo que a gente fica muito feliz. E dentro da parte da educação, que a gente vê esse potencial, o que você pensa hoje de atuação? Fala aí pra gente, pras pessoas, o que vem desenvolvendo hoje dentro da parte da educação. Então, Renato, deixa eu te dizer, desde o momento que eu comecei a conviver
com a experiência Dani na minha vida, aquilo foi um rolo compressor na minha vida, né? Veio eu pegar ela na casa, botar as coisas na minha casa, ligar para meu marido, ele estava em Salvador. Eu quero ter uma pessoa que eu vou botar aqui em casa e tal. Ele, quem? Eu falei, mas como assim? Eu falei, vamos, porque eu já tinha feito isso com outras pessoas, com uma cunhada minha com câncer também, e outras pessoas, já não era a primeira nem a segunda. Eu falei, olha, você lembra de fulana, de fulana, de fulana, de fulana? Mas ela não tem mãe, nem pai? Eu disse, não. Eu falei assim, então... Ele fez, então tá, já que você quer. Então, Dani foi aquela evolução que a gente achava que ia ser para remissão, e ela teve a complicação da bevacizumab. Foi uma complicação, né? Foi uma complicação. E isso aí, eu falava assim, meu Deus, não pode ter sido só falha do preventivo. Tem alguma coisa? Será que foi só isso, a falha do resultado preventivo? Tem alguma coisa que ficou faltando aí para que isso acontecesse com Dani? Ela não era HPV, o que aconteceu com Dani? E as outras? E aí foi que eu fiquei pensando, e aí você me chamou para o simpósio, segundo simpósio. Já estava em casa pensando assim, gente, não tem outra saída. É incluir as escolas. Se a gente já viu forte associação, já está patente, com evidência científica nível AAA, né? Que o vírus subtipo 16, 18, né? Estão relacionados, são oncogênicos, né? A gente precisa incluir isso na educação para que as mães e as crianças tenham acesso a essa informação. E aí foi quando eu falei lá no microfone, eu falei, gente, eu quero muito, eu gostaria muito de que as escolas de ensino fundamental e médio incluíssem nos seus cronogramas, eu não falo nem cronograma, que incluíssem nos seus planos de ensino. Você não tem a disciplinazinha lá de ciências para o menininho, para a menininha? Vamos incluir isso como uma meta de inclusão de conteúdo para que a criança aprenda. E quando a criança aprende, ela vai para casa ensinar a mãe. Ela vai ensinar o pai, porque o pai e a mãe têm que fazer o dever de casa. Então, esse aprende, a criancinha, a menina e o menininho vão ensinar os pais que são presidiários, pais que estão em condições de vulnerabilidade social, de situação de risco, que tem um grau de escolaridade, que tem déficit, tem uma questão socioeconômica deficitária. Então, essa criancinha aprende ali na escola, está tendo aquela oportunidade. Mamãe, é importante eu tomar vacina quando eu tiver tal idade. Mamãe, eu não quero ter câncer de colo de útero. Papai, eu não quero ter câncer de pênis. Então, é óbvio que se a gente fizer isso, em médio prazo, longo prazo, a gente tem condições eu não vou dizer erradicar, porque é um termo muito pesado quando a gente fala de estudos epidemiológicos. Nós vamos falar de combate e redução dessas taxas para tornar ela taxas no nível internacional de países desenvolvidos, 0, alguma coisa. Então, assim, essa é a minha ideia. É investir na educação, é ensinar o que é o vírus, como é que é o vírus, tem a doença, ensinar o menino lá do ensino fundamental, a adolescente lá no ensino médio, e fazer com que eles sejam multiplicadores da sociedade. Primeiro no seu lar, a mãe com a vizinha, e aí a gente forma o quê? Uma rede, uma conexão. E é importante que Márcia, ela está tendo uma atuação muito importante. A gente, nesse mês, né, uma notícia boa, que a gente está criando, né, está estreitando uma relação com a Secretaria Municipal de Educação. Sim, e foi muito receptivo. A gente vai criar um piloto, né, dentro de uma escola, e a gente vai estar, né, junto com o projeto Instituto Cola Amigo, né, os nossos parceiros, junto com a Secretaria de Educação, e também trazendo a parte de saúde. É algo que realmente foi muito, muito bem recebido,
né, na Secretaria de Educação. E acho que também são as histórias, né? A gente ser resiliente, persistente, chega o momento certo de cada coisa se desenvolver. Então, é algo que a gente está trazendo aqui. E tem uma outra parte também, que é a criação da Liga, né? Várias faculdades para a gente poder desenvolver. É muita coisa dentro do projeto, é muita hein? coisa. Eu tinha falado com o Luiz Cláudio, né? Que está aqui, nosso câmera. E tem ali uma... vira ali um pouquinho, Luiz, para poder dar um alô ali para gente. Quem é Sabrina, minha colega da faculdade. Integrante também do projeto. Apaixonada por oncologia e pelo projeto Janeiro Verde. São vários propósitos se encontrando aí, hein? Sim. E assim, quando a gente... Luiz me falou assim, e aí, como é que você pensa que a gente vai fazer? Vamos fazer um checklist de tudo que a gente precisa fazer. Porque eu sou a mulher da metodologia, né? Eu amo metodologia. Acho que o Luiz já deve ter visto isso. Eu gosto enfermeira, adora procedimento operacional padronizado. Pop. Ele balançou a cabeça porque eu acho que ele sabe. Enfermeira adora pop. E aí, eu gosto de tudo assim, ó, passo a passo. Eu falei, Luiz, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Eu conheço o filho do secretário de Educação, Edgar Larry Filho. E eu falei assim, eu vou fazer um contato. Eu já o conheço, o Edgar Larry, o pai. Já tinha conhecido de outros movimentos, né? Eu como empresária. E ali eu usei o filho por amizade, né? E foi muito receptiva, foi muito recebida. Fiquei muito triste não ter podido ir para a reunião. Tava tudo certo para nós irmos. Mas, você sabe, né? Teve o falecimento da minha mãe e eu não pude ir. Mas eu soube por Luiz Cláudio que a reunião foi excelente. Muito bom. Foram muito bem recebidos. E eu faço aqui meu agradecimento ao nosso secretário de Educação, Edgar Larry. Obrigada por ter aceito o nosso convite de nos receber. O convite, nós convidando ele para nos receber. E participar de alguma forma desse projeto. Estamos já chegando ao fim. Eu já vou mudar um pouquinho esse final. E vou colocar uma coisa aqui na frente para poder perguntar para Márcia o que vem na cabeça dela quando ela vê isso aqui, ó. Meu Deus. Conta aí pra gente o que é isso aqui. Você jogou pesado. Você jogou muito pesado aqui. Era essa a surpresa que você tinha, né? Meu Deus. Isso aqui, gente, é o melhor presente, assim, que eu recebi de Dani. E eu faço aniversário 28 de fevereiro. E eu disse, Dani, eu preciso viajar para Salvador, que eu tenho demandas na Secretaria de Saúde, eu ia para uma reunião na CESAB. Mas eu volto. Ela já estava morando comigo, tinha a chave do apartamento, fazia tudo. Ela fez assim, que dia você volta? Eu falei assim, eu volto, acho que no dia 29, eu não lembro se tinha 29, se era 1º de março. Voltei dias depois. E ela fez, quando você voltar, eu lhe dou o seu presente. Ela não tinha me dado. Só que quando eu voltei, ela já estava muito sintomática. Subitamente muito sintomática. E eu não vi isso, ela não teve tempo de me dar. Quando um mês depois, o quarto dela ficou arrumado, trancado, e eu não tirei nada. Minha equipe falando, eu chamo de prozinha, abre o quarto, a gente precisa tirar tudo, tem caixa de pérfuro cortante lá dentro, tem suporte de soro, tem coisa de material biológico, a gente precisa desprezar. Eu falei, deixa o quarto lá, eu não quero abrir. Depois de 30 dias que eu me preparei, eu chamei a parenta dela, a tia dela, queridíssima, e veio abrir e tirar as coisas comigo. E eu ia tirando e doando tudo, botando numa caixa. Quando eu ia jogando, a amiga Jane falou assim, não joga isso fora, não. Eu fiz aí um disco dela, CD. Eu disse, não, esse é o presente que Dani ia lhe dar de aniversário e que não teve tempo de assinar. Ela nem assinou, que diz assim, evidências de A a Z que você é incrível. Não tem nada escrito, não tinha nada escrito.
E aí tem de, para, né? Que ela iria escrever. E aí começa a frase, né? Com esses... Acredite, você é reticências. E aí vai cada página. Quando faz reticências é só brilho. Então, assim, foi... Você realmente aqui pegou pesado comigo. Porque você me pediu... Eu não sei quando, não sei como... Eu lhe mostrei isso. Mas você me deu um presente para lembrar. Eu lhe mostrei, você... Eu falei assim, nossa... Eu queria um desse. Eu queria um desse. Aí eu mandei comprar, eu procurei, liguei para todo mundo que era amiga dela, onde ela comprou. Entrei na internet e descobri e comprei e dei presente para ele. Esse é dele. E eu tenho um que fica do lado da minha cabeceira. E eu creio que um dia, de alguma forma, ela vai escrever para mim, não sei como. E aqui, gente, a gente terminando e falando que você é incrível, né, que está acompanhando aí. Márcia Perucci, você é incrível. Só agradecer por estar vindo aqui, por tudo que você fez e falar que a gente vai continuar sempre unidos contra o câncer. E eu queria que você cantasse um trechinho daquele dia que você cantou pra gente. Você consegue? Qual é a música? A música, aquele dia que a gente terminou a nossa reunião, eu falei e fiquei extasiado, porque eu sei que você também é cantora. Dá uma palhinha aí rapidinho, só pra gente terminar. Que música? Eu digo uma música. Francesa. Tradicional. Porque quando a gente tem, né, um artista assim, é bom que a Ne gente me tem... quitte pas. Il faut oublier, tout per s'oublier, que sans fruit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures que tu es parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues des pays où il n'est plus pas. Je creuse à la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tout sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Unidos contra o câncer. Até logo, gente. Significa não me deixes mais.